um assunto que Vossa Excelência tocou agora há pouco na mesa. É a questão que está prestes a ser julgada, decidida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Código Florestal e que impacta mais de 4,5 milhões de produtores familiares. Nós fizemos a discussão do Código Florestal, eu era a ministra-chefe da Casa Civil e acompanhei com muita atenção isso, para que a gente pudesse fazer a preservação e conservação ambiental, mas ao mesmo tempo manter a sustentabilidade das pequenas propriedades rurais que são tão importantes para o país. E amanhã está na pauta exatamente a ação que julga inconstitucional 2 artigos que defendem e que protegem os pequenos agricultores, sem isentá-los de preservar e conservar o meio ambiente. São os artigos 59 e 67. E está na mão do ministro Celso de Mello para decidir a questão, porque já tem 5 votos a favor e 5 votos contra a ação de inconstitucionalidade. Então, eu quero dirigir esse pronunciamento aqui, com todo o respeito que tenho ao ministro Celso de Mello. E não tenho texto melhor para falar da questão aqui a que me refiro do que um artigo publicado ontem no jornal Estado de São Paulo, do professor doutor Evaristo de Miranda, que é agrônomo, doutor em ecologia e pesquisador da Embrapa. Peço ao professor Evaristo licença para ler o seu artigo desta tribuna para que fique registrado nos anais desta casa a nossa preocupação e por que nós estamos pedindo que o STF não declare inconstitucional os artigos 59 e 67 do Código Florestal. Para tanto, peço ao senhor presidente mais tempo para o meu pronunciamento. Diz o professor Evaristo, se existe uma espécie ameaçada de extinção no Brasil, são os pequenos agricultores. Uma espada paira sobre a cabeça de mais de 4,5 milhões de produtores familiares. A possível declaração de inconstitucionalidade dos artigos 59 e 67 do Código Florestal pelo STF. Só no meu estado, presidente Cidinho, são 320 mil propriedades de agricultura familiar. A maioria das propriedades, a imensa maioria das propriedades no estado do Paraná são de agricultores familiares. A legislação define como pequeno agricultor aquele que possua até 4 módulos fiscais. O tamanho do módulo é definido por município e varia. O menor valor é de 5 hectares. Muitos produtores possuem apenas um módulo fiscal e até menos. É assim nas áreas irrigadas do Nordeste, senadora Fátima, nos mais de 9.300 assentamentos da reforma agrária e nas diversas regiões de minifúndio. No último censo, havia 4.594.785 pequenos proprietários. Esse número correspondia, pasmem, a 89% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil e ocupavam somente 11% do território nacional e contribuíam com 50% do valor da produção agropecuária. Eu quero repetir esses números porque eles são muito fortes. Os 4,5 milhões de produtores familiares correspondem a 89% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil e ocupam somente 11% do território nacional e contribuem com 50% do valor da produção agropecuária. Os pequenos agricultores exploram a quase totalidade de suas terras para poderem manter suas famílias. Por não ter individualmente grande volume de produção, eles não têm poder de barganha. Compram caros insumos agrícolas e vendem barato sua produção. Pela legislação recente, grande parte deles ocupa áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Plantam café, criam gado leiteiro nas encostas da Serra da Mantiqueira e em outras áreas de relevo em todo o país, como é assim no meu estado do Paraná. Cultivam bananeira no Vale da Ribeira, parreiras e macieiras na região serrana de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ocupam aos milhares pequenas faixas de terra ao longo do Rio São Francisco, no semiárido nordestino, como os ribeirinhos o fazem, em toda a bacia amazônica. Todo o Pantanal é APP, assim como a Ilha do Marajó e todas as ilhas fluviais.
O Código Florestal não isentou os pequenos agricultores de manter as APPs, mas o artigo 67 limitou o tamanho da reserva legal à área existente com vegetação nativa nos imóveis em 22 de julho de 2008, ou seja, congelou a situação que eles tinham na propriedade nesta data. Eles não precisavam recompor, mas também não poderiam retirar mais nada. Se ela representava 10% da superfície, esse número seria mantido. Se fosse 5%, também. Idem se fosse apenas uma árvore. Eles estavam isentos de recompor a reserva legal em 20% ou até 80% da área de seus imóveis, conforme o bioma. Caso o artigo 67 seja declarado inconstitucional, senadora Fátima, milhões de famílias rurais terão sua atividade produzida inviabilizada pela redução da área aprovada em seus imóveis, já limitadíssima. E eu estou falando aqui de apenas 11% do território nacional, responsável por 90% das propriedades agrícolas. Os pequenos se tornarão microprodutores, categoria que só é viável na semântica. Eles não pagam suas contas com bitcoins, mas com breadcoins. Além da perda da área para a vegetação nativa, eles ainda teriam de arcar com os custos da recomposição e pagar multas. Antes do Código, medidas provisórias que viraram lei sem nunca terem sido votadas, obrigavam os produtores a recompor a reserva, mesmo se a área tivesse sido desmatada no século passado. Os pequenos vítimas desse anacronismo legislativo foram notificados de múltiplas infrações ambientais, que eram simplesmente o resultado do processo histórico e o retrato de sua situação social. Apesar dessas dificuldades, e aqui eu acrescento, com uma política dos governos do PT para a agricultura familiar, muitos se profissionalizaram, adotaram novas tecnologias e sistemas de produção diferenciados, como a agricultura orgânica, e contribuem na agropecuária não apenas com frutas e hortaliças, mas também com soja, café, flores, celulose e até cana-de-açúcar. O cadastro ambiental rural, fruto do Código Florestal, que aprovou-se nessa casa, atesta 91% dos cerca de 4,5 milhões de cadastros até janeiro têm menos de 4 módulos fiscais. Muitos não têm sequer energia elétrica, mas cumpriram o acordado. Realizaram seu cadastro digital, apontaram em mapas e imagens de satélite sua situação real para transformar eventuais irregularidades ou sanções anteriores a 22 de julho de 2008 em serviços ambientais, como prevê o artigo 59. Todos os milhões de cadastrados assim procederam. Se o artigo 59, que prevê os serviços ambientais como compensação, for declarado inconstitucional, não haverá programa de regularização ambiental. Pior ainda, o cadastro ambiental rural será usado imediatamente contra os produtores. As multas serão produzidas aos milhões por computador automaticamente e notificadas por e-mail. Um esboço desse esquema de notificação já foi testado em 2017. A máquina de moer carne digital está pronta e azeitada, financiada por fundos estrangeiros, para devolver em sanções o que os produtores depositaram em confiança na lei. Para o ministro Dias Toffoli, o estabelecimento de um marco temporal não significa que o dano ambiental antes daquela data não será recomposto. Ao contrário, define que danos causados em afronta à lei ambiental após esse marco são passíveis de multa e criminalização. Revogar esse trecho da legislação causará enorme insegurança jurídica, após ter sido praticada por quase 6 anos. O Estado diz para o cidadão, senador Cidinho, haja de tal sorte que terá um benefício. O cidadão age como a lei orientou por 6 anos e depois o Estado vai lá e diz, não, você é um criminoso. É isso que está prestes a acontecer se o STF julgar desta maneira. O Código Florestal foi aprovado por ampla maioria no Congresso. Pela teoria do direito constitucional, na dúvida da constitucionalidade, temos que privilegiar a legalidade da lei. Nesse caso, ainda mais, porque não podemos esquecer o amplo debate feito no Parlamento, defendeu o ministro Toffoli.
Pois bem, é com esse artigo que eu queria defender os pequenos produtores rurais. Mais de 4,5 milhões de produtores, 320 mil no meu estado do Paraná, que têm menos de 4 módulos fiscais e que são responsáveis por colocar o alimento na mesa das pessoas. Essas propriedades não afetam o meio ambiente, posto que elas são apenas 11% do território nacional. E eles não vão mexer naquilo que já estava nas suas propriedades em 2008. Queria fazer um apelo, e sei que faço em nome de muitos senadores e senadoras desta Casa, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em particular ao ministro Celso de Mello, para que desempate em favor dos agricultores, dos pequenos agricultores e trabalhadores desse país, que labutam de sol a sol para colocar a comida na mesa do povo brasileiro. Muito obrigada.